Bom dia, preciosidade. Te desejo a paz do Senhor e eu oro para que as misericórdias de Deus nos alcance. Eu dou glórias a Deus por tua vida e quero compartilhar com você o que está escrito em Atos capítulo 2, o versículo 37 e 38, que diz assim: Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando nos arrependemos de verdade, tudo muda na nossa vida. A nossa maneira de pensar, de sentir, as nossas atitudes e a própria direção da nossa vida é modificada. Nos afastamos do pecado para servir a Deus e isso não é natural, porque na verdade nós passamos a gostar de pecar. O natural é esconder o pecado, é ocultar o pecado. Enquanto as pessoas não souberem, está tudo bem. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É o que está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aí depois você se pergunta, por que nada dá certo para mim? Tudo dá errado. Porque você está acariciando o pecado. Você está encobrindo o pecado. Como é que você quer receber as bênçãos de Deus? Se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não prosperamos mesmo. A vida espiritual estaciona quando nós não nos arrependemos. Sem confissão sincera, o pecado fica sempre ali diante de nós. E não como acusação, mas como um desvio, é uma verdadeira tendência persistente, com uma força superior. E esse sentimento sombrio nos arrasta e não podemos fazer nada para impedi-lo, porque nos põe para baixo. Não temos ânimo para nada, tudo parece sombrio. E como acabar com isso? Deus nos concede o arrependimento por meio de Jesus Cristo. O nosso Pai Celestial, Ele é maravilhoso. Ele continua de braços abertos, nos esperando, para que a gente se achegue a Ele, confesse para Ele e sinta o verdadeiro arrependimento e mude de vida. No arrependimento nós sentimos uma espécie de tristeza, não uma tristeza confusa, destruidora, uma tristeza que o pecado deixa, mas uma tristeza em harmonia com Deus. E ela surge quando o Espírito Santo toca o nosso coração, porque nós sentimos o peso do pecado, a maldade do pecado. E essa alegria de estar aos pés de Jesus nos induz a cada momento da nossa vida se reconciliar com Deus, se enojando do passado e prosseguindo para o alvo que é Cristo. Aí sim, aí é como Paulo disse aos Coríntios: eu me alegro, porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 9 e o 10. Então a tristeza do pecado é diferente, ela é confusa, é difícil, é destruidora, é perversa. O pecador entra em desespero, porque não foi arrependimento, foi consciência pesada. E Davi expressa de forma dramática quando diz: porque o pecado é uma contaminação destrutiva. E nesse processo, ele aniquila todo o nosso ser interior. Davi, ele sabia muito bem do que estava falando. E ele disse em Salmos capítulo 32, o versículo 3 e 4: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos restitui a alegria e nós voltamos a viver. Que Deus nos ajude para que a gente abandone o pecado. Falta tão pouquinho tempo para Jesus voltar,
Por que estamos ainda acariciando os pecados? Oremos ao Senhor para que Ele nos perdoe e que a gente sinta o verdadeiro arrependimento. Pai querido, Deus de amor, muito obrigada por mais um despertar. Nós queremos nessa manhã, Senhor, em especial, te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos te pedir, Senhor, uma transformação, uma novidade de vida. Nós queremos viver de acordo com a tua santa vontade, então molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé e abençoa grandemente esta pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Eu não sei os desafios que ela enfrenta, mas o Senhor sabe. Então perdoa seus pecados e salva esta pessoa, Senhor, para a tua glória. Dá-lhe, Senhor, a certeza da salvação e derrama a bênção sem medida sobre ela. Eu oro a ti em nome e pelo amor de Jesus. Amém.